E aí, pessoal? Vamos falar mais um pouco do Internacional. Olha só, a gente sabe das dificuldades, o foco é ficar na primeira divisão. Tem o jogo do Atlético Mineiro agora, no domingo, e é esse o foco total do Internacional. Nós vamos falar sobre isso. Mas a temporada do ano que vem, a temporada do futebol brasileiro, primeira divisão, que é o foco do Inter, começa em janeiro. E o time do jeito que tá, e como tá, e o elenco que tá aí, a gente sabe entrar num campeonato para. Né? Então, já tem que olhar para o ano que vem. Agora, qual é o grande problema de olhar para o ano que vem? Qual divisão vai estar o Internacional? Como é que tu assina com alguém agora a 4 pontos da zona do rebaixamento, como está o Inter? Né? Como é que tu vai, né, negociar com alguém? Tu vai ter que sempre botar ressalva. Se ficarmos na primeira divisão, tá. Mas fechar com alguém, não um grande jogador, não ser jogador pequeno, jogador médio, que tá louco para vir para o Inter. Né? Mas um jogador, por exemplo, do tamanho do Michael, que o Flamengo já disse que vai botar para negociar. O jogador foi o sonho do Renato enquanto estava no Grêmio. O Ramon gosta muito dele, indicou o nome dele. E aí, pelo que a gente sabe, o Ramon indicou e o Inter já estava antes dando uma olhada no negócio. Então tem que olhar agora, encaminhar, ver valores, deixar pré-acertado agora. Se vier um outro clube com um projeto, e não é só grana, gente, é projeto. O Inter não vai estar em Libertadores o ano que vem, nós estamos torcendo para que ele seja na primeira divisão. Agora, o Michael, que é um grande jogador, no Flamengo desse ano, porque na primeira passagem, antes dele ir para o Al Hilal no Flamengo, ele foi muito bem, especialmente nas mãos do Renato. E aí ele vai para o futebol árabe, se sai bem no futebol árabe também. Os clubes brasileiros se interessam, era uma fortuna trazer o Michael, e o Flamengo consegue trazer. E aí ele tem uma lesão grave, vocês lembram? E ele ficou um tempo parado. E ali perdeu as melhores condições, perdeu o espaço. E no Flamengo é um elenco, né? Cebolinha é banco lá, quer dizer, Pedro era banco, tem o Bruno Henrique tá no banco, quer dizer, tem muitos jogadores. E aí ele perdeu espaço e jogou, se botar no 90 minutos, 12 partidas, não, um pouco mais de 24, 25 partidas que ele teve envolvido, quer dizer, não foi uma temporada do Michael, né? Não está sendo uma temporada do Michael. É protagonista no Flamengo. E o Flamengo já definiu que vai colocar para negócio. E é um jogador que, para o Internacional, interessa muito. Jogador de qualidade. Jogador que pode fazer a diferença. O Inter hoje tem um jogador de drible que vai para o mano a mano, que é o Carboneiro. Nenhum outro faz isso. O Vitinho é na velocidade e tal. É no 1 contra 1 e tal. Agora, o Carboneiro, se tem que se livrar de um rolo e tal, ele consegue mais. O Alan Patrick é um outro jogador mais de retenção. Mas esse jogador agressivo de ir para cima, o Inter tem hoje o Carboneiro, já teve o Wesley, daí decaiu, foi embora, não repôs com ninguém. Hoje é o Carboneiro esse jogador. E o Michel seria um jogador assim, perdão, o Michael. Né? Mais pronto que o Carboneiro, né? Um jogador mais afirmado que o Carboneiro. O Carboneiro ainda é jovem, tem muito ainda. Mas o Michael seria uma grande contratação. Agora, qual é a grande dificuldade? O fantasma da segundona. Como é que tu vai propor algo para o jogador? Eu sei que parece loucura nós estar falando em ano que vem, contratar Michael e tal, com o Enhaca que tá o Inter e com o jogo lá. Mas o calendário é esse, é em janeiro e não vai mudar a diretoria, é o mesmo presidente. Então o que eu estou dizendo é isso, não que o presidente tenha que se envolver nisso, não, mas delega, bota pessoas, né, os empresários que trabalham com o Inter, enfim, as pessoas, né, o grande staff colorado para começar a fazer esse tipo de trabalho, né? Porque eu até estava vendo um vídeo do meu amigo Leonardo Meneghetti, hoje, onde ele fala que custou o Inter a entender o tamanho do problema, né? E é bem só agora o Inter entendeu o tamanho do problema? É uma pergunta que ele faz no card. E eu já respondo, Meneghetti, sim, só agora. Porque já falei aqui, eu botaria no estatuto do clube, um exagero de retórica, mas eu botaria. Um clube do tamanho do Inter, o Campeonato Brasileiro, que é o que dá rebaixamento, é o que nos interessa. O Campeonato Brasileiro, o time entrou na zona de rebaixamento, a não ser que seja assim, a primeira rodada, a segunda rodada, perdeu. Não, não. Vamos estabelecer lá 15 rodadas, entrou em zona de rebaixamento, terminou o trabalho do vice-futebol, do treinador, do preparador físico, de todo mundo. Isso aconteceu no Inter em junho. O Inter ficou um mês um campeonato parado na zona de rebaixamento. Dá para refletir, né? E entender que ali deu tudo errado. Ah, mas ganhamos o gauchão. Gente,
Foi muito legal ganhar o Gauchão. O Inter estava carente de ganhar o Gauchão, mas o Gauchão é só ali, né, gente? Olha os adversários. O maior adversário do Inter é o Grêmio, que no Gauchão estava caindo aos pedaços. E hoje comemora a posição aí que está na tabela. Também é lá atrás, mas enfim, está à frente do Inter, que é o que interessa, né, na rivalidade. E o Juventude, que está rebaixado, são os adversários que o Inter pegou, o resto são times da Série C, D e alguns que não estão em divisão nenhuma, então não pode ser, né, baseado nisso que tu imaginou que ia dar tudo certo. Claro que o Inter o Inter só se deu conta agora. O Inter na terceira rodada contra o Fortaleza botou reservas. Fortaleza é um time que está rebaixado, está lá na zona de rebaixamento. Terceira rodada. Os caras estão cansados na terceira rodada, se desgastaram no gauchão, estão de sacanagem. Então o Inter não sabia onde é que estava se metendo. Falta experiência para algumas coisas. Tem que entender o seguinte, ó, priorizar Copas para ganhar é uma coisa, agora largar o brasileiro jamais, cara. Se tu se desclassificar de uma Copa, é terrível, tu perde dinheiro, tu deixa de conquistar uma grande taça, se ganhar uma Libertadores pode ir para um Mundial, né? Todas essas coisas maravilhosas. Só que é o seguinte, o brasileiro, se tu vai mal nele, tu pode ser rebaixado, e nada é pior, não tem uma taça que seja maior do que a crueldade que é um rebaixamento, cara. Rebaixamento liquida uma nação inteira, cara, durante um ano. Durante um ano, as pessoas estão arrasadas, esmagadas, ficar só um ano. Olha o tempo que ficou o Cruzeiro, até que o Ronaldo fosse lá e comprasse e resolvesse. Do jeito que está o Inter, será que o Inter sai em um ano? Eu não vou criticar, por exemplo, 2016, aquele fracasso, o Inter cai, tem que ir para 2017. Aí eu ouvi críticas que o Inter não ganhou o título e tinha o maior orçamento, mas era obrigação do Inter ter o maior orçamento. E era obrigação do Inter subir como subiu. Agora não estão preocupados em comemorar no dia tal o título da Série B. Eu quero que se dane a Série B. Quero distância da Série B. Muita distância da Série B. Então, sim, meu querido amigo Meneghetti, eles custaram se dar conta. Primeira vez que o presidente falou, olha, agora para tudo, decreta o estado de emergência no Beira-Rio, foi agora na última coletiva. Até então não era esse o discurso. Né? Até então, esse grupo já reagiu, esse grupo já mostrou força, um papo, né, esgoelepado, furado. Agora, é estranho de entender, né, a falta de iniciativa do presidente nesse momento de mudar, cara. Ele mudou a comissão técnica, ok, mas tem essas pessoas que estão no entorno do futebol, e eu não acho, viu, esse negócio chama SWAT, dirigentes experientes agora no vestiário não vão fazer diferença, eles podem fazer diferença na estrutura, no modelo de gestão, não acho que eles entrando no vestiário vão mudar alguma coisa. Esse é o momento do treinador, né, dos caras da comissão técnica, com o elenco, com o grupo, e fecharem, entenderem o tamanho da situação. Quando o Ramon Dias fala, né, que precisa melhorar a questão mental, que o grupo não está reagindo bem, não está criticando só os seus atletas. Ele está fazendo também uma autocrítica do seu trabalho. Falei sobre isso no vídeo anterior. Um treinador, ele é responsável por 4 valências: a técnica, a coletiva, a física e a mental. Cada um desses quatro valentes tem lá os seus especialistas, o técnico cuida mais do tático, a preparação física tem a ver com um especialista em preparação física, mas comandado pelo modelo tático. Comandado, tanto que é o preparador físico que define, que é o treinador que define o seu preparador físico. Então é tudo encaixado. E quando o mental não está funcionando, o resto todo se desamarra. Acaba tudo. Tu cansa rápido, tu joga mal, tu fica nervoso, tu perde a confiança. E o Ramon detectou que dessas 4 valências, uma delas era a pior no momento. Pior do que tudo era aquilo. Além do trabalho tático, de correção aqui e ali, a valência mental estava lá no chinelo. E ele disse, eu vou trabalhar isso essa semana. Ele não estava se eximindo, ele não estava tirando o corpo dele fora e passando para os jogadores. Ele estava dizendo o que ele sentiu. Ele é responsável também por administrar isso. Foi a falha, o Roger deixou um grupo assim. Falha do Roger, do D'Alessandro, dos homens do futebol que deixaram o grupo ficar deprimido desse jeito. Já tinha acontecido essa depressão e faltou também estrutura no futebol na outra vez com o Cudê, que o Inter foi eliminado da Libertadores, reagiu, terminou bem o Brasileirão, tinha tudo para ganhar o Gauchão e quando vai mal no Gauchão, despenca, acaba, entra no estado de depressão, termina o ano do Inter. E o Inter tinha um grupo forte, tinha um bom trabalho até ali.
e aí o emocional desceu, acabou tudo. Virou um time comum horroroso. Horroroso. O Roger, quando chegou, melhorou. Quando acabou o mental, acabou. Então, assim, ó, Ramon tem razão, ele tem que trabalhar essa valência. Ele tem que trabalhar a valência mental. Porque o time, ele tem definido, ele tem uma dúvida que é física. Falei com o Lucas Colar há pouco, ele me disse, Nando, acho que o Vitão joga. Nem que seja no sacrifício, porque é jogo decisivo e tal, mas ele é dúvida. Se o Vitão jogar, vão ser 3 zagueiros. É o Ivan, os 3 zagueiros, o Mercado, o Vitão e o Juninho. Aí na direita vai jogar o Bruno Gomes como lateral, no 3-4-3, né? Bruno Gomes, Bruno Henrique, Thiago Maia e Bernabé voltando, Vitinho, Alan Patrick e Carboneiro. Esse é o time. Se o Vitão não puder jogar, vai ser linha de 4, ele não vai botar outro zagueiro. E aí ele bota o Bruno Henrique no meio. O Bruno Henrique no meio não, bota o Luiz Otávio junto no meio. Aí fica Luiz Otávio, Bruno Henrique e Thiago Maia. Para um tripé de meio campo e um trio na frente com o Vitinho, Carboneiro e Alan Patrick. É a dúvida. É a lesão do Vitão que vai definir. Tá? Eu preferia o time com os 3 zagueiros, tentando repetir aquele modelo que fez contra o Botafogo, que foi a vez que deu certo. Né? Mas vamos ver. Tem que estar inteiro. O importante é que esse mental esteja forte, os jogadores consigam executar e o Inter consiga ganhar do Atlético Mineiro, porque daí respira legal. E aí talvez até as negociações, né, emperradas, elas possam começar a ter uma evolução, né, já também para o ano que vem, porque vai ter que mexer nesse grupo. Tá legal, gente? Não esquece de se inscrever no meu canal, deixar aí um likezinho também. Não precisa ter gostado. O like é para dizer que assistiu, não quer dizer que gostou. O comentário é importante. Quero saber a tua opinião sobre tudo, tá bom? O like é legal porque eu recomendo o vídeo aí, o YouTube fica mais feliz com a gente e nos recomenda. Se quiser ser membro do canal, a partir da semana que vem, sempre às terças-feiras, tá? Eu vou estar fazendo live às 6 da tarde, como é isso aí, 6 da tarde é o horário que eu quero fazer. Daí, se der pé, se for legal, né, se estiver junto a galera, daí a gente vai ver pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana. Tá legal? Por enquanto é isso, vamos lá, comente, tá? Fale, quero a opinião de vocês. Até a próxima.